Obrigado, senador Wilson, mas eu creio que hoje o seu discurso já bastou como um discurso forte sobre educação. Eu quero falar de outro tema que está tomando conta do debate entre os nossos presidenciáveis e que eu quero deixar clara aqui a minha posição, independente de qualquer manifestação de apoio a um candidato ou outro. É o que se refere à autonomia do Banco Central. Em 2006, quando eu disputei a presidência da República e teve 2,5% dos votos, eu usei repetidas vezes uma frase que dizia que eu queria muito ter o poder para fazer a revolução educacional no Brasil. Mas que havia dois tipos de poder que eu não queria ter. Um poder é de definir o que é que deve ser impresso nos jornais do Brasil. O poder da censura. O outro poder é de quanto de moeda deveria ser impresso na Casa da Moeda por determinação do Banco Central. Eu não queria ter o poder de emitir moeda. E não queria por uma razão muito simples. Eu tenho uma obsessão para que o Brasil faça a revolução educacional. E com o poder de emitir, era capaz de eu provocar inflação para fazer a revolução educacional. Era capaz de eu emitir dinheiro para aumentar o salário dos professores, mentindo aos professores, porque aumentava num dia e com a inflação roubava no outro dia. Eu não quero ter o poder de dizer o que é que se imprime nos jornais, nem quanto se imprime na Casa da Moeda. O Banco Central é o zelador da moeda. E a moeda, como a verdade, como o hino e como a bandeira, não pertence ao governo. Não pertence ao partido que está no governo. A moeda pertence à nação brasileira. E, portanto, não deve estar sujeita à vontade do presidente, à vontade do governo, à vontade do partido, mesmo que seja vontade nobre, como essa de fazer a revolução na educação, de resolver o problema da saúde, de aumentar os gastos com segurança. Tudo isso nós temos que buscar dentro da responsabilidade fiscal, sem correr o risco da inflação. Porque a inflação é a maior de todas as mentiras. A gente coloca R$100 numa moeda e a moeda não vale R$100 mais porque foi desvalorizada. Essa mentira desarticulou o tecido social brasileiro durante anos e anos e anos. Por uma razão. É que no Império, nas monarquias, o rei carrega num cofre o dinheiro do país, que é dele. Ele que decide o que fazer com o dinheiro. Se ele quiser transformar a moeda que é em ouro em moeda que é em cobre, ele faz e engana a população. O tesouro real é debaixo da cama do monarca. Nas repúblicas, não pode ser assim. Nas repúblicas, quem zela pela moeda não é o rei, não é o monarca, nem o presidente da república. É uma instituição que tem que ser superior. Por isso tem que ser autônoma, senador. Não pode ser dependente. E o Brasil é a prova de como o Banco Central dependente é nefasto ao povo. Falam que o Banco Central autônomo vai servir aos banqueiros. E não é a eles que tem servido sendo dependente dos governos? Ou não? Hoje, o Banco Central do Brasil é tão dependente que o presidente tem título de ministro. Nenhum outro país do mundo, presidente do Banco Central tem o título de ministro. O presidente central do Brasil senta na mesa do ministério para ouvir reprimendas do presidente e para ouvir queixas dos outros ministros, como colega. Presidente do Banco Central não pode ser colega de ministro. São instâncias diferentes. No Brasil misturaram tudo isso. Por causa disso,
tivemos décadas e décadas de inflação. Por causa disso, apesar da lei da responsabilidade fiscal de 94, estamos tendo inflação sim. Porque o Banco Central é dependente. Nenhum país do mundo os bancos têm o lucro do Brasil. Nenhum país do mundo os bancos têm o lucro do Brasil. Com o Banco Central não autônomo. Com o Banco Central dependente do governo. Com o Banco Central ministério. Isso é que as pessoas estão esquecendo. No Brasil, o Banco Central é um ministério. Tanto que o presidente é ministro. Senta ali naquele gabinete. Ele tem que estar de fora. Ele tem que ser capaz de dizer quanto vai ser emitido. Ele tem que ser capaz de dizer qual é a taxa de juros que o país precisa. Hoje, não. Hoje, quem diz a taxa de juros é o presidente da República. A gente pode até dizer que os últimos presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, até que não abusaram tanto. Até que deram certa autonomia. Mas e o próximo? Vai dar? Nós temos que nos precaver dos próximos presidentes. Por isso, é fundamental a autonomia do Banco Central. Por isso é fundamental dizer que a moeda não pertence ao governo, nem a seu partido, nem ao presidente da República, como antes pertencia ao monarca. A moeda pertence à nação brasileira. E quem deve zelar por isso deve ser alguém sem necessidade de prestar contas ao poder daquele momento. Por isso, precisa ser autônomo. E Banco Central autônomo é uma coisa muito simples. É o Banco Central onde o presidente tem um mandato. O presidente da República não pode demiti-lo. É isso que é a autonomia do Banco Central. E, além disso, que ele seja escolhido entre as personalidades do país com duas qualificações. Profundo respeito técnico sobre o entendimento dos problemas da moeda e credibilidade de patriotismo e de respeitabilidade moral. Se a gente tem essas duas coisas, o presidente escolhe e manda para o Senado. O Senado faz uma sabatina que eu acho que tem que ser muito séria. Agora, depois de nomeado, ele fica com mandato. Como os ministros do Supremo não só têm mandato, são para sempre. Eles são vitalícios. O presidente indica, o Senado sabatina, mas passado isso, ele não presta conta ao presidente da República. Imagine se os ministros do Supremo prestassem contas ao presidente da República. É a mesma coisa o presidente do Banco Central. Os ministros não devem prestar conta ao presidente, porque a justiça tem que ser independente. O presidente do Banco Central não deve prestar conta ao presidente da República, porque a moeda tem que ser do país, da nação. E, lamentavelmente, estão tergiversando o debate sobre a autonomia do Banco Central. Eu espero que até o dia da eleição a população entenda. E, de preferência, como eu gostaria, que todos os candidatos defendessem isso. Todos. Para que não fique uma candidata defendendo, que é a Marina Silva, a outra atacando com grosserias e mentiras, e o povo perplexo e acreditando nessa propaganda de que o Banco Central Autônomo vai aumentar o lucro dos bancos. Não tem como dar lucro maior do que o governo atual, com o Banco Central dependente, está dando. Não tem como ser maior com o Banco Central dependente. Além disso, se é o mercado que vai definir, o mercado vai definir pressionando o presidente da República. Só um Banco Central autônomo é capaz de permitir que a moeda seja do povo e não do governo, da nação e não do partido no poder. Por isso, é tão importante a ideia de um Banco Central, onde o presidente tenha um mandato e ele seja escolhido entre figuras que nós sabemos que têm competência técnica e credibilidade moral. Eu nem coloquei política, de propósito. Não precisa ter credibilidade política, tem que ter credibilidade moral e competência técnica. É esse o debate que a gente deveria fazer. Mas eu passo a palavra ao senador com muito prazer
para ouvir sua parte. Senador Cristóvão Buarque, eu primeiro quero parabenizá-lo porque vou de encontro a tudo que tem dito aqui sobre essa independência do Banco Central. Nos Estados Unidos isso existe há muito tempo e nem por causa disso os bancos estão mais ricos ou mais pobres. Traçam uma política monetária. E essa política monetária, como bem falou Vossa Excelência, é para ser feita para o povo brasileiro, para a nação, para uma finança de um país, não para um governo. Então, nós estamos assistindo isso que está acontecendo. Quer dizer, uma presidente que não tem a menor noção de economia, agredindo a nossa economia, fazendo que o Banco Central tome medidas, e tenho certeza que muitas vezes não medidas que eles gostariam que tomasse. A Fazenda, a mesma coisa, porque se apropriam como se fosse uma coisa do governo. E Vossa Excelência tem toda a razão quando diz, soberano seria o Congresso, o Senado, ou melhor dizendo, que os aprovassem, e também, porque muita gente questiona o seguinte, bom, mas e se tiver um desmando, alguma coisa mal feita? Ora, o Congresso, o Senado, que o colocou, também tem esse poder, certo? Então, é isso, eu acho que a linha é essa, o presidente indica, o candidato ele é sabatinado com seriedade, não com essa rapidez como que se passa aqui, com uma meia hora, certo? Apenas para se referendar, não é assim. Nós tínhamos que ter pessoas especialistas para, nesse debate, saber aquilatar o candidato também, porque a maioria das pessoas que aqui estão sempre passam, quando recebe o candidato, só para elogiá-lo. E depois, sim, uma vez aprovado, ele prestaria conta a esse Senado. E se amanhã tivesse ele ou qualquer diretor uma conduta que não fosse libada ou alguma coisa que deixasse a desejar, o Senado teria também a prerrogativa de tirá-lo. Então, eu parabenizo, vou nessa mesma linha, o meu partido também tem esse mesmo pensamento, sempre com essas, dando a segurança ao povo brasileiro, que não é porque se colocou lá que não vai se tirar. Seria uma espécie de impeachment feito pelo Senado, se a coisa não funcionar. Agora, a presidência da República mandar no sistema financeiro como manda, não é possível. Parabéns, senador. Comungo, gênero, número e grau. Como sempre, Vossa Excelência vem sempre com o caminho bem traçado. Obrigado. Obrigado, senador Ciro. É bom saber dessa sua posição, porque muitos por aí não conseguem entender o que é exatamente o Banco Central Autônomo. Outros não querem defender, porque são contra. E outros têm medo de assumir isso. O senhor vem aqui e diz que realmente não dá para deixar o Banco Central dependente. Além disso, nós vamos ter, em algum momento, se vivermos bastante, no poder. Não digo como presidente, mas o nosso partido vai chegar ao poder um dia. A gente poderia estar doido para ter o Banco Central dependente, para no nosso governo nomear ele e dizer o que a gente quer dele. Eu quero retomar, Sandro Wilson, o que eu disse no começo. Fui candidato a presidente e disse naquela época, não quero ter o poder de quanto o Banco Central vai emitir, porque eu ia provavelmente cair na tentação de gastar mais com a educação do que é possível. O presidente que quiser gastar mais com a educação tem que tirar de algum lugar. Não pode enganar o povo. Se quer dar aumento de salário ao professor, tem que dar aumento com moeda real e não com moeda inflacionada, que dá um dia e tira no outro, e comemora populistamente como tendo dado aumento, falso aumento. Eu parabenizo a candidata Marina de assumir a ideia da autonomia do Banco Central. Creio que é uma posição patriótica, é uma posição de quem defende não ter o poder de manipular a moeda. Ela abre mão de um poder, como abriu mão da reeleição também. Eu coloco no mesmo nível. Não quero ser candidato à reeleição, porque não aceito o que está aí do ponto de vista eleitoral, e não quero o Banco Central dependente, porque não aceita a possibilidade que ela teria de manipular a moeda para realizar os seus projetos. É isso, senhor presidente. Agradeço muito, mas lamento que o debate não esteja sendo feito seriamente. E, felizmente, o procurador Junot mandou tirar da televisão a propaganda que é feita, colocando banqueiros comemorando a ideia da autonomia. Se eu fosse banqueiro, eu queria eleger um presidente e tê-lo mandando no Banco Central.
Mas isso não é uma posição patriótica. Não é patriótica. Patriótica é dizer a bandeira, o hino e a moeda não pertencem ao governo. Não podemos manipular isso. O PT jamais imaginou de pintar a bandeira do Brasil de vermelho. Não poderia. Não tem autonomia para mudar a cor da bandeira. Não pensou em colocar no hino, nunca antes na história desse país se viu tal e tal coisa. Não tocou no hino. Por que quer ter o poder de tocar na moeda? A moeda tem a mesma sacralidade do hino e da bandeira. E com um detalhe, mexe no dia a dia da gente a moeda. O hino, a bandeira é no sentimento de patriotismo. Agora, a moeda é na prática da vida. Temos que zelar pela moeda brasileira. Já passamos de sabores demais por causa da inflação. Somos recordistas em tempo de inflação e tamanho da inflação. Felizmente, desde 94, nós conseguimos para isso com o Plano Real, que naquela época, senador Ciro, eu era do PT e fiz questão de ir para a rua defender. Cheguei até mais, de dizer que se o presidente Lula, candidato Lula, ganhasse em 98, ele deveria manter o Malan, pelo menos por 6 meses. Porque credibilidade hoje é tudo na economia. E a Marina conseguiu passar essa credibilidade, dizendo que o Banco Central vai ser autônomo no seu governo. E eu espero que ela, de fato, cumpra isso. E eu não tenho dúvida que cumprirá, se ela for eleita. É isso, senhor presidente, agradecendo o tempo que o senhor me dedicou e a parte do senador Ciro.